E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer, só avisando para vocês antes de começar a nossa aula que a vacinação contra a Covid-19 já está disponível para os adolescentes a partir dos 12 anos. Então não fica de fora dessa, pois é importante que todos estejam vacinados. A vacinação acontece todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 até as 15 horas. Sábados e domingos, das 8 ao meio-dia, lá na quadra da Escola Pereira Carneiro. Os adolescentes que estão na zona rural devem procurar a unidade de saúde mais próxima e fazer o agendamento da vacina, tá? É importante que vá acompanhado de um responsável maior de 18 anos. Então, galera, tá esperando o quê? Vamos juntos combater esse vírus. Atenção, porque vai começar a aula de língua portuguesa. Olá, pessoal do 8º ano, como estão todos vocês? Espero que muito bem, com saúde e prontos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós teremos a nossa aula de número 33. E como de costume, vamos iniciar fazendo a correção da atividade da aula 32. Chiquinha, esse videogame é um pouco violento. Que filme violento, Chiquinha? Muda de canal. Essa revista só tem monstros e sangue. Por que você não lê uma história infantil? Qual, mãe? A do lobo que come a velhinha ou a da bruxa que prende duas crianças na jaula? Primeira questão. Na fala da mãe da Chiquinha, o termo que funciona como adjunto adnominal é esse, tá? O termo que vai funcionar aí como adjunto adnominal é esse. Então, a primeira questão alternativa correta era a letra A. Segunda questão. Na oração, essa revista só tem monstros e sangue. O adjunto adnominal, essa, indica que a revista ela está perto da pessoa que fala, está perto da pessoa com que se fala, ou está afastada da pessoa que fala e da pessoa com quem se fala. Quando nós utilizamos aí a palavra essa, né, esse adjunto adnominal está indicando que está perto da pessoa com que se fala, tá? Então, segunda questão alternativa correta é a letra B. Terceira questão. Na frase por que você não lê uma história infantil, o adjunto adnominal grifado, infantil aí, ele vai explicar o substantivo história, determinar o substantivo história ou caracterizar o substantivo história. Quando eu coloco o adjunto adnominal aí infantil, né? História infantil, eu estou caracterizando o substantivo história, tá? Então, letra C seria a alternativa correta aí na terceira questão. Quarta questão. No trecho, qual, mãe? O adjunto adnominal destacado refere-se ao substantivo. Quando ele fala qual, mãe, ele está se referindo ao quê? À história, né? Que ela mandou ele ler outra história. Então, ele diz qual, mãe? Então, o adjunto adnominal qual se refere ao substantivo história. Então, a quarta questão, a letra A, era a alternativa correta. Quinta questão. No questionamento feito por Chiquinha, que prende duas crianças na jaula, o adjunto adnominal duas vai indicar uma quantidade exata, uma posição exata ou uma parte de um todo. Quando ele coloca aí, ó, que prende duas crianças na jaula, esse duas aí, tá? Ele vai indicar uma quantidade exata, tá? Então, quinta questão, letra A, é a alternativa correta. Então, pessoal, tenho certeza que vocês acertaram todas as questões. E vamos lá para o nosso conteúdo de hoje, que é resenha crítica. Nós vamos conhecer um pouco desse gênero, tá? E conhecer um pouco mais sobre ele, conhecer esse gênero. A resenha é uma produção textual por meio da qual o autor faz uma breve apreciação e uma descrição a respeito de acontecimentos,
culturais, como uma feira de livros, por exemplo, ou de obras cinematográficas, musicais, teatrais ou literárias, com o objetivo de apresentar o objeto de conhecimento, o acontecimento ou obras, de forma sintetizada, apontando, guiando e convidando o leitor ou espectador a conhecer tal objeto na íntegra, ou não, que no caso é a resenha crítica. Uma resenha ela deve conter uma análise e julgamento de verdade ou de valor. A resenha ela pode ser descritiva, tá? Que é o caso dos resumos de livros técnicos, também chamada de resenha técnica ou científica. A apreciação ou julgamento em uma resenha descritiva julga as ideias do autor, a consistência, a pertinência de suas colocações ao longo da descrição da obra, ou seja, trata-se de um julgamento de verdade. Então, a resenha ela vai ser descritiva, né, quando ela se tratar de um resumo de livros técnicos, né, ela vai trazer essa apreciação de julgamento em relação às ideias apontadas pelo autor em relação àquele livro. Ela vai ser crítica ou opinativa, tá? Nesse tipo de resenha, o conteúdo apresentado é um pouco mais detalhado do que na resenha descritiva, pois os critérios de julgamento são de valor, de beleza da forma, estilo do objeto, né, que é acontecimento ou obra. A exploração um pouco maior dos detalhes ocorre devido à necessidade de que o autor da resenha fundamente suas críticas, seja elas positivas ou negativas, utilizando outros autores que trabalharam com o mesmo tema. Então, nesse caso aí da resenha crítica opinativa, né, ela vai ter uma abordagem mais detalhada, né? Ela vai trazer argumentos em relação até a outros autores que trabalharam com aquele mesmo tema, tá? Então, vai ser algo realmente mais detalhado, mais explorativo, tá? Antes da produção da resenha de um livro, por exemplo, devem ser seguidos os seguintes passos: a leitura e reflexão sobre o texto do qual será feito a resenha, sendo que muitas vezes são necessárias leituras complementares para um melhor entendimento do tema. Então, às vezes muito necessário, bem necessário, fazer a leitura de outros textos para complementar aquela resenha, tá? Para fazer reflexão. Resumo da obra, no qual deverão ficar claras as ideias principais do autor. Este resumo será a base para a resenha, mas não ela, tá? Então, resenha é resenha, resumo é resumo. Porém, muitas vezes é necessário ler o resumo da obra, né? Para assim ter uma base para a resenha. Mas não é que vai ser um copia e cola. O resumo é o resumo, a resenha é a resenha. Selecionar, dentre as ideias principais, uma que será destacada e até aprofundada, no caso das resenhas críticas. Então, eu posso ter um ponto ali principal, onde minha abordagem vai ser a partir daquele ponto em relação àquela obra. Emitir um julgamento de verdade, tá? Resenha descritiva, onde eu vou descrever, né? Trazer mais detalhes. Ou de valor, resenha crítica, sendo necessária a fundamentação, no caso da resenha crítica. Elaborar a resenha a partir dos passos anteriores, sendo que a organização do texto fica a critério do autor. A resenha deve conter ainda uma brevíssima identificação do autor da obra, vida e outras obras. Ao fim da resenha, o autor da mesma deve se identificar. Alguns autores indicam ainda outro tipo de resenha, chamada pelos mesmos de resenhas temáticas. Nesse caso, não apresentados vários textos e autores que falam sobre o mesmo tema, fazendo as devidas referências. Então, há essa questão de colocar a fala, né, de outros autores em relação ao tema, como também o autor daquela resenha crítica, ele pode indicar outras resenhas para que vocês possam ler, fazer a leitura, que estão relacionadas com a mesma temática, tá? E também aí a importância do autor ele se identificar, trazer uma breve identificação sobre ele, sobre sua vida e obras.
A diferença aí entre resumo e resenha, né? Que é bem comum as pessoas confundirem resumo de resenha. É comum haver confusões entre esses dois gêneros. No entanto, é importante destacar que o resumo, ele integra a resenha, né? O resumo, ele vai fazer parte da resenha, porém não é um resumo. A resenha é resenha, resumo é resumo. Um faz parte do outro. No resumo, retira-se de um texto matriz apenas as informações mais importantes. Nele não deve constar posicionamento crítico do autor em relação a outras obras. Então, eu vou trazer informações principais do texto ou da obra, né? Porém, não vou dar o meu posicionamento crítico em relação àquela obra, né? Ao contrário da resenha, né? Que trata-se de um levantamento de informações em relação a uma obra, e esses levantamentos são articulados e relacionados conforme exposto. Então, na resenha, eu vou trazer, sim, o meu posicionamento crítico a partir daquele levantamento de informações em relação àquela obra ao qual estou me referindo. Quais as principais características de uma resenha, né? Quais os pontos principais, o que deve ter em uma resenha? Além de apresentar a estrutura citada, a resenha precisa conter determinadas características. Ela deve ser concisa, né? Deve ter concisão. É a principal característica da resenha, uma vez que esse gênero textual ele pretende abordar certo assunto sem muitos detalhes. É necessário que o resenhista tenha concisão ao escrevê-la, ou seja, tenha clareza e seja breve. Ele também deve ter objetividade, outro aspecto fundamental. Ao escrever uma resenha, é necessário ser objetivo e evitar desvaneios ao longo do texto, né? Evitar estar distanciando, fugindo do assunto, tá? Então, deve ser objetivo. Ater-se ao ponto-chave do conteúdo pode garantir o sucesso na redação. Então, ficar ali centrado no objetivo, naquele assunto central do meu texto e não fugir, tá? A argumentação, principalmente nas resenhas críticas, ter uma boa argumentação é fundamental. Afinal de contas, nesse modelo, o intuito do autor é influenciar o leitor, né? Argumentar é o que? É convencer, tá? Então, eu tenho que trazer um argumento, né? Pautado em outros elementos, em outras temáticas, outros autores, com o intuito de realmente convencer o leitor com os meus argumentos. Para isso, é importante que os argumentos sejam coesos e concisos. Recomendação. De maneira geral, as resenhas buscam recomendação ou não determina a obra, principalmente no caso da resenha opinativa, tá? Então, eu posso recomendar outras obras, como também integrá-las à minha resenha. E aí tem um trechinho, tá? De uma resenha descritiva de A Vida é Bela, onde eu vou ler para vocês. A Vida é Bela é uma comédia trágica, cuja história tem início na década de 30, na Itália. Lá, Guido, um garçom judeu divertido, se apaixona por uma jovem rica, com quem casa e tem um filho. Por ocasião da Segunda Guerra Mundial, levados para um campo de concentração, Guido tenta proteger seu filho do horror que vivenciam, fazendo com que ele acredite que estão em um jogo. É uma história comovente que ajuda a entender um pouco sobre alguns aspectos da guerra. Então, eu tenho aí um trecho breve, tá, de uma resenha descritiva, onde vai trazer detalhes sobre a obra. E aqui um trecho de uma resenha crítica, tá, de Pantera Negra. Pantera Negra passa em Wakanda, o fictício país africano, isolado do resto do mundo, e que é uma potência tecnológica. Com o super-herói negro T'Challa, não é por acaso que a trilha sonora dessa produção cinematográfica, que une ancestralidade com modernidade, tem a força dos tambores africanos. É um sucesso de bilheteria muito interessante para assistir e talvez ainda mais para discutir, já que ele levanta questões sobre preconceito racial,
relação entre países e até mesmo sobre os refugiados. Então, observem que aqui ele não só trouxe detalhes, né, da obra, como também ele trouxe sua opinião, né, trouxe argumentos, trouxe temas que foram abordados nessa resenha crítica, tá? Embora aí seja apenas um trecho da resenha, tá? Ela não está na íntegra. Então, resenha é a descrição feita, nesse caso aí eu tenho a descrição feita de um filme em que se ressalta o que ele tem de mais importante. Ela não deve ser confundida com o resumo, porque a resenha é mais breve e faz apenas uma explanação do seu conteúdo, podendo contemplar a opinião do resenhista, tá? Então, traz aí a opinião do resenhista em relação à obra. Resumo contém a narração sintetizada de acontecimentos e a descrição de seus personagens, sem acrescentar nada de novo, ou seja, sem qualquer juízo de valor do seu autor. Então, a diferença aí entre resenha e resumo, tá? Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Muito obrigada por estarem comigo em mais uma aula. Aí estão as referências. Obrigada pela atenção de vocês e, seja qual for seu sonho, viva cada dia para realizá-lo. Então, um beijo em todos e até a próxima aula.